Acompanhe comigo. Versículo de número 29. E sucedeu que, passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O Elias, pessoal, pegou 12 pedras e reparou o altar. Quantas pedras estão faltando para você reparar o seu altar? Nós comentávamos na mensagem anterior, ou seja, no domingo passado, que muitas são as pessoas que está faltando a pedra do respeito, da santidade, do amor, do domínio próprio, mansidão e etc. Você tem que dar uma paradinha agora e observar que pedra está faltando na sua vida. Você tem que ver, porque é impossível, se você ora, se você diz ser fiel ao Senhor Deus, se você diz que está andando na presença do Senhor Deus, por que você clama e o Senhor Deus não lhe responde? Você faz parte dos filhos de Israel, ou você tem se colocado como profeta de Baal? Os profetas de Baal são aqueles que mentem, que guardam rancor, ódio, raiva, têm mágoa no coração, prostituem-se, roubam, mentem e etc. Mas Elias, então, antes disso, ele reparou o altar do Senhor e ele pegou 12 pedras. Essa palavra pedra, se nós trouxermos ela para os dias de hoje, nós muitas das vezes dizemos, nós falamos dessa forma: fulano é uma pedra de tropeço. Meu marido, pastor, é uma pedra de tropeço. Ora, a senhora que me assiste agora, se o seu marido tem sido uma pedra de tropeço, a senhora não deve desistir dele. O seu pensamento é esse. E eu acho que a senhora nem deveria falar isso. Mas por quê, pastor? Porque você pode tirar dessa pedra, pode tirar água, sustento. Quando Moisés estava diante de uma situação difícil, isso para o senhor empresário que me assiste agora. Moisés estava diante de uma situação dificílima, e o Senhor Deus então falou para ele: Moisés, se o povo está lhe apertando, lhe oprimindo, vá diante da rocha e fale com a rocha, porque vai sair água dela. Moisés, até no nosso entendimento, falhou, porque ele não poderia de forma alguma, ou seja, ferir aquela rocha, mas ele feriu. Mas qual é o entendimento, a revelação que nós tiramos daí? O Moisés conseguiu tirar daquela rocha água, sustento. Hoje você diz que passa por uma situação difícil. Você reclama que está em uma batalha, uma luta tremenda. E você diz que tem diante de você uma pedra. Mas dessa pedra, se você limpar ela, se você polir essa pedra, se você cuidar dessa pedra, ela amanhã se tornará um diamante em suas mãos. Pode ser que essa pedra é o marido, a esposa, seus filhos. Talvez o local onde você trabalha tenha sido difícil para você. Mas o que eu quero lhe dizer, não jogue essa pedra fora. Ela vai lhe servir amanhã como uma arma. Se essa pedra for bem cuidada, se você limpar ela, trabalhar ela, ela vai lhe ajudar a derrotar os seus inimigos. Lá em 1 Samuel, abra a Bíblia comigo, por favor. 1 Samuel, capítulo 17. Se você tiver dificuldades, os obreiros podem até lhe ajudar.
E você que está em casa pode acompanhar aí na tela do seu televisor, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 40. Todos nós conhecemos a história do nosso amigo Davi, irmão em Cristo Davi. E o Davi, ele tinha diante dele um desafio. Qual era o desafio que Davi tinha diante dele? Vencer o gigante Golias. O gigante Golias, talvez você está enfrentando, está no seu casamento. O gigante Golias, talvez você está enfrentando, é uma enfermidade, uma doença. O gigante Golias que você está enfrentando, seja uma depressão, uma opressão, que tomou conta do seu corpo por algum motivo. As escrituras declaram que Davi foi até o ribeiro e dali ele tomou 5 pedras. Vamos ver comigo, capítulo 17, versículo 40, diz assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão da sua funda e se foi chegando ao filisteu. Todo mundo aqui conhece, todos nós sabemos, que quando ele enfrentou o gigante, ele então teve que pegar 5 pedras. Mas apenas com uma, ele derrotou o gigante. Talvez uma dúvida que você que está aqui agora tenha, ou você que está em casa: mas pastor, se o Davi pegou 5, por que só utilizou uma? Aquelas outras 4 pedras, Davi utilizou as outras 4 pedras um tempo depois. Ele poderia muito bem ter pego aquelas outras 4 pedras e atirado fora. Mas ele sabia que ele iria precisar para o futuro dele. É a mesma coisa. Hoje pode ser que as armas que você tem espiritualmente falando, você não precise usar nenhuma delas. Mas não jogue fora. Não despreze, não abandone, não deixe de lado aquilo que o Senhor Deus tem dado a você. Mas por quê, pastor? O Davi, então, com uma pedra, conseguiu derrotar o gigante. As outras 4 pedras, que revelação importante. A Bíblia diz que ele ainda teve, segundo Samuel, você quer acompanhar comigo? Segundo Samuel, capítulo 21, diz que ele ainda teve uma guerra com outros 4 gigantes. E esses 4 gigantes, a Bíblia diz que eram exatamente os filhos do gigante Golias. Ô pastor, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu nunca parei para perceber isso. Ele pegou 5 pedras, com uma somente ele derrotou o gigante, e com as outras 4, lá na frente, ele utilizou para derrotar os filhos do gigante Golias. Está aí no capítulo de número 21, segundo Samuel 21, versículo 15, diz assim, versículo 15: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Se você olhar comigo agora, o versículo de número 22 diz assim, o mesmo capítulo, verso 22, diz assim: estes 4 nasceram do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Quantos gigantes mais Davi enfrentou? Outros 4. Aquelas 5 pedras que Davi pegou lá no rio, e apenas ele tinha utilizado uma e as outras 4, entendemos que ele guardou, ele utilizou lá na frente. Olha que coisa importante. Você sabe o que eu quero lhe dizer? Olha para mim.
Não despreze hoje essa luta que está diante de você.